Com essa alta forte nos títulos do Tesouro Direto, fica a dúvida: será que o Tesouro IPCA+ rende mais do que ações? Rende mais do que fundos imobiliários? Rende mais do que ETFs? É sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo, sem viés, trazendo um comparativo honesto aqui com vocês, algo que dificilmente você vai ver em outro canal. Então vem comigo. Você já deve ter visto pela internet alguma comparação pegando o Tesouro IPCA+, pegando o CDI, pegando ações, fundos imobiliários, as diversas classes de ativos para compor uma carteira. Só que você precisa ter uma ideia de rentabilidade desses investimentos com base em diversas janelas de tempo. Ou seja, eu não posso pegar só os últimos 10 anos, eu não posso pegar só 5 anos, eu preciso pegar várias janelas para que o meu estudo seja o mais preciso possível. E eu vou te dar aqui essas informações. Primeiro, vamos olhar aqui como está o Tesouro Direto. E o principal título hoje que desperta muita atenção é o Tesouro IPCA+. E aqui é o IPCA+, 6,55% ao ano. É o 2029, que vence em 2029. Há quem prefira o 2045, mas não faz muito sentido, né? Porque o 2045 hoje está rendendo menos do que o 2029. Então, o de curto prazo é o melhor de todos. Além de ter um vencimento mais curto, ele é o que mais remunera, algo muito difícil de acontecer. No geral, você vai ver o quê? Você vai ver os títulos mais longos, porque tem um prazo muito mais longo, títulos que rendem mais, com mais volatilidade, mais marcação a mercado, algo que você não está vendo nesse curto prazo. E aí, você fica na dúvida, vale a pena aproveitar essa oportunidade? Eu devo comprar agora? O que eu faço? E para isso, até mesmo para a gente fazer estudo de rentabilidade, eu apresento para vocês uma carteira teórica super importante que foi criada pela Ambima, uma associação muito importante aqui no mercado financeiro brasileiro, em que ela criou o IMAB5. O que é esse IMAB5? Olha só que interessante. É uma carteira formada por Tesouro IPCA+, com vencimento até 5 anos. O que é esse Tesouro IPCA+ 2029? Vencimento até 5 anos. Então, você pode se expor de forma diversificada por meio de uma carteira IMAB5. Por isso que é mais adequado a gente olhar para a carteira do IMAB5 quando a gente vai comparar a rentabilidade com outros investimentos do que simplesmente olhar para a taxa atual do título Tesouro IPCA+, porque ela pode mudar. Então é melhor você olhar para uma carteira diversificada desses títulos, como foi feito aqui pela Ambima, IMAB5, ok? E aí a gente chega na comparação de rentabilidade, direto ao ponto, sem enrolação aqui, você sabe disso. E o que a gente tem aqui? Vamos começar pegando desde 2005 e a gente vai comparar aqui CDI, aí 100% do CDI, o CDI é imbatível também, vamos ver aqui na prática, e IFIX, o principal índice dos fundos imobiliários, só que esse índice foi criado depois, então a gente vai usar outra janela de tempo, mas começando aqui em 2005, Ibovespa, IDIV, que é o famoso índice de dividendos da B3, IBRX, esse IBRX, que pega as 100 maiores empresas da Bolsa de Valores, é bem melhor que o Ibovespa. Por quê? Porque o Ibovespa, gente, ele dá muito peso à liquidez de uma ação. E a liquidez de uma ação não necessariamente é algo bom, porque se uma ação está caindo muito, ela está com muita liquidez, tem muita gente vendendo. Então, a liquidez por si só é um grande erro, e o Ibovespa acaba incorrendo nesse erro. Já o IBRX leva em conta o tamanho das empresas, dá muito peso para o tamanho, para a capitalização de mercado, algo que é feito, por exemplo, com quem? SP500. Então, é importante você dar mais atenção para o IBRX, já vai uma dica aqui, que provavelmente você não viu em outro canal. E aí temos o IMAB5 Ambima, além do índice de Small Caps da B3. E aqui está o IMAB5. Vamos então à comparação. E aí, pessoal, olha só aqui o retorno acumulado. Quem você acha que venceu? Índice IMAB5. Teve um retorno de 830%. E DIV, na segunda colocação, 754%. E aqui está a prova de que ações de dividendos promovem o quê? Promovem uma expectativa de retorno alta. Por quê? Porque além do dividendo te remunerar no curto prazo e fazer com que você possa comprar mais ações que estão mais baratas naquele momento, o dividendo, quando ele é pago por uma empresa, ele está sendo pago por uma empresa madura e que provavelmente tem uma saúde financeira muito boa. Porque empresa sem saúde financeira boa raramente vai pagar um bom dividendo. Então o IDIV funciona assim, lembrando que no Brasil o dividendo é isento de imposto de renda. Então isso também ajuda você a ter uma expectativa de retorno maior. E aí você tem 100% CDI com 566%
IBRX 468, IBOV 312. Olha o IBOV perdendo para o IBRX e para o IDIV. E o índice de Small Caps, 286%. Só mostrando que Small Caps no Brasil acabam não conseguindo ter um bom retorno, pelo menos não através de uma carteira diversificada ou comprando um índice de Small Cap. Por que isso acontece? Porque o Brasil é um país com CDI, com uma Selic muito alta, e juros altos prejudicam principalmente as empresas menores, que são as small caps. E você tem o IFIX, só que aqui é uma comparação injusta, porque o IFIX foi criado depois. Então vamos pegar aqui a partir de 2010. Veja que eu estou pegando mais uma janela de tempo. Aí olha só como a coisa mudou. Eu peguei a partir de 2010. Aí a gente já tem aqui o IFIX ficando apenas atrás do CDI e o IDIV de novo atrás do IMAB, mas o IMAB vencendo. Já Ibovespa e Small Caps continuam lá embaixo, só demonstrando que são índices bem ruins. Vamos pegar a partir de 2012. Se a gente pega a partir de 2012, CDI continua ganhando, mas bem próximo do IFIX. Vamos pegar então 2014, que aí eu tô pegando os últimos 10 anos agora. Agora, o IBRX acabou superando, porque o IFIX acabou não subindo tanto nesse período. E aí a gente pega os últimos 5 anos para finalizar, pegando-se a partir de 2018, fica melhor. Pegando essa janela temporal, aí o IMAB acaba caindo e o IDIV acaba melhorando aqui. Porque o índice Ambima, ele vai muito bem quando o Tesouro IPCA vai muito bem, quando a inflação no Brasil está muito alta. No presente momento, o IPCA está mais controlado. Então é por isso que teve essa queda. Ainda vale a pena a gente pegar aqui dos últimos 10 anos, então 2014, e colocar aqui o IVVB11 para ver a performance do SP500. E aí a gente tem essa performance aqui que descola muito, mas muito dos demais ativos. Só demonstrando que não é porque o SP500 subiu muito que a gente ganhou muito dinheiro investindo em IVVB11, mas porque a moeda real se desvaloriza muito. Tanto assim que eu vou colocar aqui a rentabilidade em dólar. Vou mudar para dólar. E aí você vai ver que a rentabilidade nominal do SP500, ela não é uma coisa super espetacular. Foi 218% em 10 anos. Isso dá uma rentabilidade de 12% ao ano. É boa? Claro, é boa. Mas não é algo super espetacular. Mesmo assim, a gente sai de 218%, mudando para reais aqui de novo, sobe para quase 700%. Por quê? Porque quando você ganha também com a variação cambial, você tem uma multiplicação, não é uma simples soma. Porque o dólar não subiu 400% no período. Mas você tem o quê? Você tem uma multiplicação. Então eis aqui o grande porém de não se investir nada no exterior. Então, qual a conclusão a gente chegou aqui? De forma isenta, porque aqui a gente trouxe diversas janelas temporais, que investir no exterior via SP500 é algo muito bom. Pelo menos foi muito bom. Na segunda colocação, é excelente na parte de renda fixa a gente se expor ao Tesouro IPCA+, de preferência de maneira diversificada, usando o quê? Usando o IMAB, IMAB 5. O 5, tá? Prazo de até 5 anos, porque se a gente alonga o prazo, o risco aumenta muito e a gente tem muita volatilidade. É sempre importante lembrar que a gente está buscando um bom retorno ajustado ao risco. Risco é igual a volatilidade, e aí se você tem alta volatilidade, não faz muito sentido. Enquanto que o IMAB 5 tem uma volatilidade controlada de 8%, então você não tem tanta volatilidade. Sim, tem volatilidade até o vencimento dos títulos, porque existe a marcação a mercado, ok? E depois disso a gente tem o IDIV. Fica muito claro, então, que uma estratégia de investimentos vencedora, uma carteira possivelmente vencedora, precisa ter exterior, precisa ter IMAB 5, precisa ter ações de dividendos. Pode ou não ter fundos imobiliários, depende da estratégia, e pode também ter, é até recomendável, na verdade, ter CDI para balancear a carteira. Isso é uma carteira vencedora. Ok, Luan, entendi, mas como que eu me exponho a esses índices, os melhores deles, ou até mesmo nos outros, se eu acreditar na tese, de uma maneira tranquila, diversificada, sem ficar pensando muito? Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de eu te mostrar aqui como você se expõe de uma maneira inteligente nos melhores índices, nos melhores ativos, eu quero te convidar a participar da terceira turma do nosso treinamento Formação Mirai Investing. Lá eu vou te ensinar, eu vou pegar na sua mão para que você consiga, sozinho, sozinha, analisar uma ação, analisar um fundo imobiliário, analisar a performance da sua carteira, analisar investimento no exterior, analisar renda fixa e muito mais. No FMI você com certeza vai encurtar o seu processo de aposentadoria, você vai com certeza encurtar a sua curva de aprendizado, você vai com certeza encurtar o processo para chegar na liberdade financeira. Eu quero que você viva de renda, assim como eu vivo. Para isso existe o FMI. Então, se você quer subir de nível, fugir da pirâmide financeira, INSS
Isso nunca será suficiente. Previdência social e tudo mais, não depender do governo, ser alguém completamente livre com o seu dinheiro, com o seu patrimônio. Faça como Carlos e veja o que ele tem a dizer sobre o FMI. Olá, me chamo Carlos, tenho 25 anos, moro em Campinas, sou aluno da primeira turma do FMI. Desde já gostaria de agradecer ao Luan, porque eu comecei a investir, não investir, né? Fazia day trade, claro, como a maioria. Mas depois que eu conheci o canal do Luan, conheci também, depois decidi fazer o curso, porque para ter mais noção de como escolher boas ações, de como escolher bons fundos imobiliários. E hoje já tenho uma boa noção, já sei, já entendo, já consigo investir sozinho, já não preciso de ajuda de YouTube, não preciso ficar vendo vídeo no YouTube. E você tendo essa noção, saber escolher boas empresas, pagadoras de dividendos, que realmente vale a pena investir, é muito importante. E conseguir uma marca que é muito difícil para quem ganha um salário mínimo. E isso é o que eu mais me orgulho, porque nós sabemos do jeito que é difícil investir aqui no Brasil, nós sabemos do jeito que aqui é complicado. Então, todo investimento que você consegue fazer, tirar um pouco do seu salário para investir, nem que seja um pouquinho, já faz uma diferença. E você fazer o curso, isso te dá uma boa noção de como crescer, como fazer, como se desenvolver. E o curso para mim é muito importante, porque me fez chegar a uma marca que eu nunca imaginei como investidor. Quando você começa, você nunca imagina. Mas tipo, eu agradeço muito ao Luan por tudo, pelo curso, pelo canal também, que ajudou muito a ter boas empresas, a ter uma noção, porque tem muito canal também que falam que é para ter uma credibilidade e não tem, porque indicam péssimas ações, péssimos negócios, porque o Luan já não. O Luan já é um canal sério. E tipo, hoje em dia eu só assisto ele e o Investidor Sardinha. Mas eu falo, muito obrigado, Luan, obrigado pelo curso, porque eu ainda não terminei, mas eu tô nessa fase para terminar. Mas é muito importante eu já saber investir praticamente sozinho. Então, desde já agradeço. Portanto, aproveite, as vagas são limitadas, iremos fechar muito em breve para que a gente possa dar a devida atenção aos nossos alunos. Então, se você tiver interesse, teste 7 dias grátis, com o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, como eu disse, a primeira forma para você se expor ao SP500 de uma maneira simples é o IVVB11, mas você pode escolher outros ETFs para fazer isso. Mas a gente viu que o IVVB11 já foi mais do que suficiente para você ter um retorno muito acima da média. A gente teve um retorno de quase 700% em 10 anos. Sabe quanto isso significa em moeda brasileira? Isso significa incríveis 39% ao ano. É um Jim Simons. Por quê? Porque o dólar se valorizou. Então, olha o problema da nossa moeda. Se a gente não conseguir 40% ao ano, olha que loucura. Tô sendo honesto com vocês. Se a gente não conseguir 40% ao ano, pelo menos foi isso que aconteceu, a gente não bate o investimento passivo no principal índice americano. Pelo menos não conseguiu fazer isso. E o IVVB11 tem uma taxa de administração, claro, de 0,23% ao ano. É da BlackRock. Para se expor ao IMA-B5, que é a segunda colocação que a gente viu, existe o ETF do Banco Itaú, que é o B5P211, que detém uma taxa de administração de 0,20% ao ano. Para se expor ao IDIV, terceira colocação, a gente tem o DIVO11, que detém uma taxa de administração de 0,50, aí já é mais pesado, já fica mais caro. Aí já é bom você repensar. Aí eu até prefiro que você monte a sua carteira de boas ações previdenciárias, por causa dessa alta taxa de administração. Esse ETF não paga dividendo, mas tem aquele que paga dividendo e segue o IDIV, que é o DIVD11. Esse aqui paga dividendo, a taxa é a mesma. E aí qual eu daria preferência? Olha, já que a gente está focado em ações de dividendos, eu prefiro pegar o DIVO11, se eu estou na fase de acumulação. Agora, se eu quero ver o dinheiro pingando na minha conta, aí então, claro, eu vou pegar o DIVD11. Já para se expor em CDI/Selic, que é quase a mesma coisa, se expor, por exemplo, ao Tesouro Selic, a gente tem o LFTS11, onde você vai poder se expor à performance do CDI de uma maneira bem tranquila também. A taxa de administração é de 0,19 ao ano, que faz sentido,
já que a gente paga 0,2% ao ano de taxa de custódia ao investir diretamente no Tesouro Selic. Essa taxa de custódia vai para a B3. Eu só não vou pagar essa taxa se eu investir até R$10.000, que aí é o limite de isenção que a B3 dá. Para me expor ao IFIX de forma passiva, tem o XFIX 11, taxa de administração 0,3% ao ano. Para me expor ao IBRX, você tem o BRAX 11. O BRAX 11 é um ETF também da iShares, taxa de administração de 0,20%. Você ainda tem o BOVA 11, que é Ibovespa, fraquinho, e a gente tem uma taxa de apenas 0,10, porque tem muita liquidez. E olha o problemão. O pessoal paga mais barato aqui, atraído mais pelo BOVA 11, sendo que o BRAX 11 é bem melhor, a gente viu. E Small 11, eu nem quis colocar aqui que a gente viu que foi uma vergonha, nem vale a pena olhar. Lembrando ainda que se você ainda não entregou a sua declaração do imposto de renda, ou precisa fazer os cálculos do imposto de renda, você tem o app da Grana, que é um excelente app, é um aplicativo indicado pela B3, você baixa gratuitamente e obtém desconto com o nosso cupom MIRAI, assinando agora o plano Mais Grana, onde você pode resolver o problema do imposto de renda da Bolsa de Valores de maneira automática em menos de 5 minutos, mesmo se você tiver que fazer a retificação do seu imposto de renda, investindo em ações, ETFs, fundos imobiliários e as mais diversas classes de ativos da Bolsa de Valores, você vai precisar resolver a questão do imposto de renda. E para deixar com a inteligência artificial, com os aplicativos, o app da Grana é o que eu indico. Link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e aí? Esse vídeo explodiu a sua mente ou você já sabia disso tudo? Eu espero que você não tenha visto esse vídeo com uma ideia assim, Luan tá desestimulando o investimento. Claro que não. Eu só estou sendo honesto, sem viés. Vamos evitar o viés de confirmação, vamos evitar a ancoragem, vamos evitar o viés doméstico e vamos ser, então, um investidor, uma investidora cada vez mais inteligente. É isso que eu quero que você seja e que você consiga logo viver de renda e chegar à tranquilidade financeira. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest e até o próximo vídeo. Fui!